do JJ aqui. O empresário tem no país. Sei lá o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro, você não tem nada que saber. Isso é problema do pastor, do bispo, ou da igreja, da instituição, isso é problema dele. A mesma coisa, você paga imposto, ele rouba o seu imposto, etc. Isso é problema dele. Eu preciso com urgência com R$1.000, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Ô, louco! Xandão, virou mania agora? Abre live bêbado, porra? Entre aspas, sementes financeiras seriam como investimentos espirituais. Quanto mais o fiel dá para a igreja, mais receberá de volta em forma de prosperidade material. O tanto que os caras distorcem isso aqui, ó, pra criar esses cultos e tirar dinheiro dos tontos. Eu pago Rapaz. R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Ó o culto. Apesar das igrejas Sério? atuais demonstrarem festas, celebrações Santa. e palavras de encorajamento, algumas parecem até mesmo... Como que alguém tem coragem de entrar num A lugar Bíblia desse, né, cara? quer você aceite ou não, um dos livros mais sombrios já escritos pela humanidade. Jó, por exemplo, em um único dia, perdeu todas as suas riquezas. A maioria dos pastores aí, os mentirosos, eles tratam a Bíblia como um livro do Robin Hood. Totalmente romantizado. É só festa. Sendo que é o oposto, né? Os caras acham que a história da Bíblia é uma história bonitinha aí. Cheia de metáforazinha. Todos os seus filhos morreram. Logo depois, ele foi atingido por uma doença que cobriu só amor seu com corpo sal. de feridas dolorosas. Não, Jó pegou um caco de cerâmica e começou a raspar suas próprias chagas. Olha Imagina isso. o Super quão Brocha brutal mandou é R$5. essa imagem. Isso aí é Um homem brutal sentado mesmo. no pó, Rapaz, se arranhando com Tortura pedaços Tortura de isso aí. pão. Vai a merda, que batendo uma, seu filho da p. Eu não vou mandar nada não. Contra ele, Fracassado. ele amaldiçoar o seu Deus e dar um jeito de morrer. Você tem noção o que é coçar tanto a sua ferida? Você coçar tanto sua pele a ponto de você ferir a sua pele e continuar coçando isso? Você tá maluco. Próprio nascimento, ele estava em tamanho sofrimento que, para ele, a luz do sol do que passar por aquilo. Só 2 caras e pessoa na live, deve ser por causa do jogo do Corinthians. Por grande O parte povo é da gado narrativa, mesmo. Apenas o silêncio divino. Não preciso nem dizer que a narrativa bíblica é bem... O próprio Cristo, que é a figura principal, teve uma das mortes mais dolorosas da história. Além dos açoites, zombaria, humilhação pública, ele ainda foi pregado em uma cruz por 6 horas, sendo considerada uma das mortes mais lentas e agonizantes da história. Mas esses são só exemplos que você pode dizer que está fora de contexto. Bem, se você acha isso, talvez não tenha lido o livro de Eclesiastes. De Não, você pai, a culpa é sua que me disse pra ter família. Ah lá, tá vendo? Nem mais, ninguém Puta menos merda. do que Salomão, o rei mais sábio de Israel. Pô, esse moleque dos acentos circunflexos é um corno, né, Ele que rapaz? teve muitas riquezas, muitas mulheres e poder, basicamente tudo o que o homem deseja. Salomão tinha isso e mais um pouco. Mesmo assim, escreveu um dos livros mais sombrios da Bíblia. Segue Eclesiastes não é um livro sombrio. Ele é entristecedor, desilusório, desencantado. É um livro que carrega o gosto pedrada. amargo da frustração. É Ele pedrada. é melancólico, porque olha para a vida e só enxerga o desgaste do tempo. Ele é cético porque coloca em dúvida tudo aquilo que os homens consideram importante nessa vida. É perturbador porque não esconde a sensação de que talvez a existência... Muitas pessoas, quando atingem seu ápice, começam a perceber isso, que tudo o que mais desejavam nada mais é do que um material, e que legado, na verdade, é somente outra palavra para ego, porque daqui 100 anos você não vai mais existir. Look at this stuff. This is history here. You're history. This is garbage. I can say I bled for garbage.
So this is meaningless. No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things. And that makes you happy. This is nothing. This is just nothing, man. Antes de falarmos sobre o livro, eu gostaria de falar um pouco sobre Mike Tyson teve uma vida totalmente conturbada. Somente e quando volta para contar aos outros prisioneiros o que viu, eles riem dele e o rejeitam. Porém, eu vejo assim, esse seria o modelo perfeito. Porém, a gente está num mundo imperfeito. Estando no mundo imperfeito, infelizmente, a regra perfeita não funciona muitas vezes. E nem todo homem vai ser que nem você, por exemplo. Não, totalmente errado. O casamento ele só dá certo quando é dentro da ordem bíblica. Um casamento forçado, que nem esse que você está falando, nunca poderia dar certo. Não tem como uma mulher ser mulher se ela for forçada a pertencer a um lugar que ela não pertence. A gente sabe que a gente vive numa situação totalmente complicada e difícil. Uma moeda defasada. Geralmente, homens e mulheres trabalham e tá tudo certo. O que eu recomendo é, não se esqueçam de, em primeiro lugar, manterem os valores bíblicos ativos no coração de vocês. Ou seja, se a mulher tem que trabalhar e tem que exercer uma função masculina também, que seja até que o homem consiga ser um provedor e dar conta do recado. Para essa mulher poder focar apenas na parte de ser feminina. Platão queria mostrar a dor da busca pela verdade. Quanto mais nos aproximamos dela, mais ela... Hoje o gank vai ser na Raichu? Não, o Striker Off tinha pedido pra dar um gank nele já, então eu vou gankar ele se ele tiver um. Nos destrói por dentro. Logo no capítulo 1, Eclesiastes diz algo que corta como uma lâmina. Porque na muita sabedoria, há muito enfado. E o que aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Qual que é o papel das igrejas? Você tá falando de igreja boa, que são a minoria da minoria? Uma igreja boa, ela te auxilia na jornada espiritual, mas ela não te dá a sabedoria que você conquista lendo a Bíblia e buscando a verdade, através de você mesmo, tá entendendo? Então, as igrejas boas, elas servem como referencial. Você ter a oportunidade, o privilégio de frequentar uma boa igreja, um padre bom, um pastor bom, seja lá o que for, que ensina a palavra bíblica do jeito mais imparcial possível, tentando apenas promover a verdade do que está escrito ali, pô, isso é um privilégio. Isso aí vai te ajudar, né, no seu caminho espiritual. Mas nunca deixe de ler a Bíblia e de interpretá-la, né, de se esforçar para isso. Se a sua luta não é pela verdade, se no final você não defende a verdade, nada faz sentido. Tá maluco, se você entende o mundo, mais pesado ele se torna. A lógica é brutal. Quando somos ignorantes, conseguimos nos contentar com sombras na parede, como os prisioneiros da caverna de Platão. Todo esforço humano é passageiro, que a riqueza, o poder e o prazer são efêmeros e que a morte é inevitável e igual a todos, do rei ao mendigo. Todos apodrecerão e se tornarão fétidos da mesma forma. Toda a sua vida. Muitas pessoas consideram outras perfeitas, mas o livro de Eclesiastes... Que moleque lazarento! Todo mundo já viu essa imagem aqui dos homenzinhos em cima do livro, né? Como se em certo ponto dessa jornada as coisas se tornaram horríveis. Claro, não até o final, a gente fala isso mais tarde. Mas em certo ponto da jornada pelo conhecimento, ele olha para o abismo. É algo sombrio, assustador, porque nos obriga a olhar para o mundo sem ilusões. O que vemos. E velho, depois que você desperta para a verdade, depois que você desperta espiritualmente, que as vendas dos olhos caem, que você despluga da Matrix, é aí que você fica com desgosto de tudo mesmo. Aí, velho, é pedrada. Não é conforto ou promessa. O mundo é uma farsa. Mas a frustração e a vaidade de... Primeiro dia de live, primeira live, comecei falando isso. Sempre falo isso, né? O mundo é uma farsa. Essa foi uma das primeiras frases que eu falei na live, se não a primeira. E a última live será isso também. E no final todo mundo vai perceber que o que eu falava era verdade. O mundo não passa de uma farsa. É o que sobra. Sobra nada. Tudo o que fazemos. No final não sobra nada. De vaidades.
tudo é vaidade. A gente Desde só aprende o primeiro mentira verso, só. O pregador nos joga numa realidade fria e desconfortável. Nada do que fazemos, nada do que conquistamos tem valor duradouro. Se dissolve como fumaça no ar. A riqueza que acumulamos, o poder que conquistamos, as conquistas pelas quais lutamos, tudo desaparece diante do tempo e da morte. Então olhei para todas as obras que fizeram minhas mãos, e para o trabalho que tomei. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que proveito tem o homem essa pedrada. de todo o seu trabalho? Eu acho que para muitas pessoas, para darem o primeiro passo no caminho da espiritualidade, ir para a igreja é uma coisa boa, desde que seja uma igreja legal, claro, não uma igreja fajuta, patética. Então eu acho que a igreja ela é boa, ela serve para várias coisas, mas ela não faz o essencial, mas nunca. A igreja não faz nada por você, tudo tá em você. A terra, Filha da para puta. sempre Só tem desgraça debaixo do Quando sol, lemos caralho. essas palavras, não podemos deixar Aliás, de pensar no irmão. mundo moderno. Hoje, milhões de pessoas passam seus dias sob o sol, correndo atrás de metas, cargos. Mas Eclesiastes nos lembra que isso é uma ilusão. No final, a morte chega e todo o esforço, toda a glória. Não amar muito as pessoas. Não é ódio, é cansaço. Vejo tanta frieza e egoísmo que meu coração se fecha. Parece errado, mas amar menos vira uma forma de se proteger. O Não. que acha, Chan? Não tem nada a ver com o que você tá falando. Isso aí é papo de menininho que quer pagar de estoico, depressivo, fã do Sasuke Uchiha. Salve Super mandou Não 5 tem isso aí. Ai, Salve Super. eu tô num dilema. Será que eu amo as pessoas? Ou será que eu tenho que parar de amá-las? Porque isso faz mal. Dá uma dicas, PMJ. Ô, seu tonto. Você não tem que amar ninguém. E você não tem que detestar ninguém. Você acha certo você forçar amor pelos outros? Você sabe o que significa o amar ao próximo como a si mesmo? O amar o próximo como se fosse você mesmo é justamente você ter compaixão, capacidade de se colocar no lugar do outro e entender que existem regras universais. Aquilo que é mal e ponto. E aquilo que é bom e ponto. Tudo o que você gosta, que é bom, é o que deve ser replicado, independentemente da outra pessoa que esteja ao seu alcance. E isso não é amá-la demais, é simplesmente fazer o seu papel de pessoa minimamente decente, de entender que aquilo que não é bom pra você, você não faz pro outro. E do contrário, serve a regra também. Se tem coisas boas que te agradam, faça isso pro próximo se possível. Se você sentir vontade de fazer, você não tem que forçar nada. Todas as posses não têm significado real. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Já achou pesado? Calma que é só o início. O pregador continua. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. À primeira vista, parece apenas uma frase filosófica, mas é muito mais do que isso. Sobra nada. Um golpe de realidade. O pregador está dizendo que há limites que não podemos ultrapassar, problemas que não podem ser corrigidos, feridas que não podem ser curadas. Qual a opinião sobre torcedor que reza pra santo pedindo pro time ganhar? Ah, irmão. Ô, me perdoa, mas eu me sinto até ofendido de você perguntar isso aí pra mim. Você tá falando sério? Ou é só pra dar risada? É só pra gente rir, né, cara? Se um cara vem pra mim com um santo na mão orando, se eu vejo um cara... Eu sinto muito, velho. Eu vou ser educado com ele, lógico, normal, tratar com todo respeito, mas eu não posso esperar nada desse cara. Não dá, vai contra a lógica isso aí. De aço. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Cheio de injustiças, erros e lacunas que não têm solução. No mundo moderno, isso se manifesta de forma cruel. Então, ele vai ainda mais fundo, pelo que tenho por mais felizes os mortos, que já morreram, do que os vivos que ainda vivem. Porém, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu. Para o pregador, a vida é tão cheia de dor, frustração e impossibilidades que a morte, ou melhor, nunca ter nascido, parece mais abençoado do que viver. Essa frase não é um convite à depressão ou pessimismo gratuito. É um alerta sobre a realidade inescapável da vida. A morte não é um evento distante ou uma possibilidade.
é o destino de todos nós humanos. Nenhum poder, riqueza ou status social muda isso. Do suor do seu rosto comerá o pão, até que volte à terra, porque dela foste tomado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Uma ideia completamente antimundo, anti-evangelho da prosperidade. E se você acha que Salomão está escrevendo isso apenas para se lamentar e te desanimar da vida, talvez você não tenha entendido a mensagem de uma maneira mais profunda. Mas relaxa que mais pra frente eu vou te explicar. Hoje em dia a gente tem a impressão que todo mundo está em uma festa constante. Redes sociais cheias de sorriso, vice das coisas. Talvez você já tenha ouvido falar que a ignorância é uma bênção. Bom, eu não preciso nem explicar. Enquanto isso, os sábios, aqueles que realmente percebem a fragilidade da existência, sentem o real peso da realidade. E é aí que entra a imagem da pintura do bobo da corte vermelho. Ele tá sentado ali, cabisbaixo, pensativo. Sobra não. Sobra não. Tamo junto, irmão. Imagina. Quer valor irrisório? Para com essa porra. Já falei pra vocês. Irmão, já falei pra vocês, cara. O Pix, presta atenção. O valor dessa live tá no que é dito e na capacidade que as pessoas têm de participar entendendo o que tá sendo dito. Não interessa se é zoeira ou se não é zoeira. Se é momento de falar sério ou não. Certo? Tipo assim, o Pix, obviamente, ele financia a live. A live é podada. Tipo, óbvio. Mas, veja, não adianta nada ter Pix se você não tem as pessoas aqui entendendo o propósito. Se não virar algo superficial e banal, idiota. Você tá entendendo? Passageiro. A minha ideia com essas lives é criar algo eterno. Vocês estão entendendo? O dia que essa live acabar, que eu sumir, eu quero que as pessoas que tenham participado, vocês cheguem. Cara, vocês vão chegar lá nos seus 30, 40, 50 anos, se a gente estiver vivo, né? Eu já vou estar com os meus 80, 70. Eu quero que seja eternizado. O que eu digo aqui, eu quero que fique no coração de vocês pra sempre. Você tá entendendo? Eu não quero que seja só mais uma live. Aquela lá, sabe essas lives? Pô, tem um monte de live legal por aí, mas superficial. Que chega amanhã, você nem lembra o que foi dito na live do cara. Você só lembra que você deu risada. Às vezes é alguma coisa tonta. Mas a ideia aqui é ser algo eterno, irmão. Falar, não, a live do Super era zoeira, mas cara, o tanto de coisa boa que aprendi, que deu pra tirar de lá, de valor, isso aí nunca vai sair de você, entendeu? Senão não adianta, irmão. This is now a real threat to every doubt in your head.